irmãos os dados do Pix, para você que quer ofertar, para você que quer ajudar o canal a continuar no ar e para a gente fazer todas essas adequações que precisa. Ainda precisa melhorar mais o áudio, precisa melhorar retorno aqui, a qualidade dos hinos, para que seja uma coisa bacana, gostosa de ouvir. Tá bom? Tá aqui os dados, a nossa chave do Pix é o nosso e-mail, contato@horadabenção.com.br ou o nosso número de celular, que é o 011 9 1488 3827. Então, é o e-mail e o celular. E-mail é o contato@horadabenção.com.br e o celular 011 9 1488 3827, tá bom? E também a nossa conta é agência 1268 e a conta corrente 98-510, dígito 6, no Banco Itaú, em nome da Hora da Bênção. Então, a gente tem esses compromissos aí, o envio dos olhinhos de unção, essas adequações, claro que o olhinho de unção vai ser primeiro, como os teus irmãos. Então, o que Deus preparar de ajudar vai ser bem-vindo. Queria poder contar com vocês, tá bom? Para a gente continuar com essa missão aqui, tá longe de desistir, nós vamos firmes no Senhor Jesus, fazendo a nossa parte. A Irmandade não é obrigada a assistir, ninguém é obrigado a acompanhar o canal. Se não gosta, assiste outra coisa e glória a Deus. Nós vamos continuar aqui para 1, para 100, para 1000, para quantos Deus preparar, nós vamos continuar aqui falando da palavra, levando a mensagem da palavra. Tá bom? Então, que Deus preparar, o Pix é o contato@horadabenção.com.br e o nosso celular 011 9 1488 3827, tá bom? Esses dois são chave do Pix. Ajuda a gente para terminar de fazer essas adequações. Vocês viram que conforme a Irmandade foi contribuindo, já troquei microfone, colocamos a tela e tá melhorando. E nós vamos chegar lá, vai ficar profissa a nossa live e a gente vai dar muita glória a Deus, tá bom? Vamos orar para agradecer as ofertas. Senhor, graça nós te damos por o Senhor nos ter trazido até aqui. Ainda que muitas têm sido as nossas lutas e as nossas guerras, mas em tudo o Senhor tem dado a nós livramento e mostrado o seu poder. Nos ajuda, nos guarda e nos proteja pela tua mão amiga. E derrama sempre sobre nós os dons espirituais e a tua glória. E que nós possamos ser instrumentos para a tua mão. Recebe as ofertas do teu povo e retribui-de desde o céu com muitas bênçãos. Que não falte o pão de cada dia, que não falte a tua misericórdia em favor do teu povo. É o que nós pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém e amém. Deixa eu tirar esse banner aqui para não ficar atrapalhando. Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus então, no livro de Juízes, no capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 11, onde diz aqui, um anjo fala com Gideão. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Só até aqui, amados. Amém. Senhor, pedimos que o teu Espírito venha sobre nós e que o Senhor fale com as nossas almas e enche o nosso coração da tua presença, para que a tua palavra tenha livre curso entre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui da tela, porque aí eu não fico distraído olhando aí para os comentários, tá bom? Gideão e o povo de Israel não tinham o direito de
colher aquilo que eles estavam plantando, de colher aquilo que eles estavam buscando, ou seja, que eles estavam, portanto, cultivando para o seu sustento, o sustento de todo o povo. Porque os midianitas vinham e tomavam tudo o que eles tinham, tiravam tudo o que eles tinham. E eles se viam cada vez mais em situação de embaraço. De maneira que Gideão estava malhando trigo no lagar, não aonde era para malhar, para tentar salvar do exército do inimigo, para tentar salvar daqueles que queriam seu mal, ou enfim, que queriam levar aquilo que eles estavam produzindo. Há momentos que a nossa fuga é inevitável. Ou a gente foge ou a gente morre. Tem luta que não dá para enfrentar. Você tem que se retirar, você tem que sair até o momento que Deus te der ordem e falar: agora você pode ir, porque agora eu vou ser contigo, agora eu vou fazer e agora eu vou te dar aquilo que você está buscando. Quando eu estava orando, isso foi aqui no escritório, agora que eu fui almoçar, voltei um pouco mais tarde já para ficar direto. Aí fui fazer minha oração antes do culto, falei: Senhor, traz a inspiração da tua palavra. Hoje é um dia como outro qualquer, mas tem dia que a gente está mais, precisando da bateria ser carregada. E o Senhor disse: esforça-te e tem bom ânimo. Assim como fui com Gideão, serei contigo. Aí eu falei: glória a Deus, é essa palavra. E você, irmão, presta bem atenção na palavra, irmãos. Não precisa nem por comentário, não precisa nada. Presta atenção na palavra. Você está fugindo há muito tempo das suas guerras. Há muito tempo o adversário está te afugentando como quem tange um cachorro. Com todo respeito, irmãos. Só para exemplificar. Como quem tange qualquer um. Você virou Zé Ninguém. E o inimigo faz de você o que quer. O que ele tem vontade de fazer, ele faz. Onde ele quer ir, ele vai. No que ele quiser mexer, ele mexe. E você está sempre ali. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não aguento. E fugindo. E fugindo dos medos, fugindo das preocupações, fugindo das guerras. Fugindo, fugindo, fugindo. Se escondendo. Não podendo usufruir o melhor de Deus para a tua vida, porque tem um demônio que achou por direito de que ele vai atentar você até o fim dos teus dias. Quero que a Irmandade creia nessa palavra em nome de Jesus, porque essa palavra vai ser pregada para você, igreja, e para você, demônio, que está perseguindo o povo de Deus, que está perseguindo o servo e a serva de Deus. Hoje o Senhor manda essa palavra, indo direto, irmãos, ao que Deus está revelando pela palavra, para dizer para a sua igreja: acabou. Os teus dias de cativeiro acabaram. Os teus dias de fugitivo acabaram. Aleluia. Os seus dias de choro, de vergonha, os seus dias de ter a tua vida devassada pelo inferno de todas as maneiras possíveis, acabaram hoje, em nome do Senhor Jesus. O anjo apareceu a Gideão e disse: eu serei contigo. É só por isso que você vai vencer, porque eu sou contigo. É só por isso que você vai ferir os midianitas como se fosse um homem só. A palavra diz, irmãos, que eles pareciam um gafanhoto de tanta gente. E vocês lembram da história? 32 mil foram com Gideão. Dos 32, na hora, 22 voltou para trás. E dos 10 mil que ficaram, só 300 ficou com Gideão. 300 homens. 1% do que tinha ido era 320. Ficou menos de 1%. Sabe o que Deus faz? Deus reduz as possibilidades a zero. Ele permite que todas as portas se fechem, que é para quando acontecer, todos, não haja um que diga não foi Deus, todos digam, isso aí é Deus. Glória ao nome do Senhor. Não tem jeito, isso aí só pode ser Deus. Porque não tinha saída, não tinha condição, não tinha força, não tinha instrução, não tinha apoio, não tinha nada. Mas quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada.
O teu adversário está com tudo e mais um pouco. Ele está cantando vitória 24 horas por dia. Mas a coroa está sobre a tua cabeça. A escolha está sobre a tua vida. Saul foi rei pelo povo, Davi foi rei por Deus. Não há força humana que resista à força da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. E Gideão, pelas suas forças, ele continuaria fugindo. Ele continuaria se escondendo. E o povo sofrendo. Mas o Senhor vai e pega o menorzinho. Ele mesmo disse, eu sou o menor da casa de meu pai e meu milheiro menor em Manassés. Eu sou o menos provável. Certamente, irmãos, haviam homens mais corajosos que Gideão. Haviam homens mais dispostos a enfrentar essas coisas, enfrentar esse exército inimigo. Mas Deus escolheu a Gideão. Irmã, a outra irmã é mais bonita, irmão, o outro irmão é mais crente, irmã, a outra irmã faz oração mais eloquente, mas eu escolhi você para fazer a minha obra na tua casa, na tua família, no trabalho onde você trabalha, no lugar onde você trabalha. E onde você passar, como um cometa, haverá um rastro de luz, porque tem a escolha de Deus sobre a tua vida. Vocês conseguem dar um glória a Deus aí? Você entende, irmão? Você entende também o porquê de tanto levante, de tanta perseguição, de tanta coisa contra você? Você entende isso? Você consegue compreender o porquê o inferno luta desesperadamente para te desestabilizar? Para tirar você do eixo? Para que você diga, larga tudo. Esses dias, estava muito angustiado, falei, Senhor, eu vou me enfiar num buraco igual um tatu e vou terminar meus dias. E aí o Espírito de Deus falou comigo na hora, eu estava no volante do carro. Meu servo, você não sabe que é isso que o diabo quer? Cada boca que ele cala é um demônio a mais gritando. Dá glória a Deus, irmão. Satanás nenhum vai fechar a tua boca. Espírito estranho nenhum vai fechar a tua boca. Vai impedir da glória de Deus fluir através da tua vida. E de você alcançar vidas para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você venceu um... Tá bom, que fossem só 300 homens, que era um número ínfimo diante do tamanho do exército dos midianitas, mas ok, podiam ser 300 homens que valessem por 300 cada um. Tá bom. Sansão era um homem que vencia um exército sozinho. Tá bom, tudo bem. Mas sem uma espada, sem derramar uma gota de sangue, sem um murro, sem nada, só tocando buzina. O exército do inimigo foi derrotado. Você não vai precisar levantar a tua mão. Você só vai ter que tocar buzina, que é o glória a Deus que sai da tua boca. Eu quero perguntar para a igreja, quantos crentes tem aí para dar um glória a Deus? Quantos crentes tem aí para dar glória a Jesus? Para dizer, Senhor, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, eu não vou me calar. Coloca aí na live, eu não vou me calar. E o Espírito de Deus te diz essa noite por esta palavra, eu também não me calarei ao teu respeito. Não me calarei, não me omitirei ao teu respeito. Foi o último dia que o inferno atravessou o teu caminho, diz o Senhor. Alá, salamá, cantai, é o último dia do teu choro, é o último dia da tua vergonha, é o último dia do teu isolamento, é o último dia da tua prisão. Não se cale. Não se prive de ser o crente que você é, de amar a Deus da maneira que você ama, de fazer aquilo que está no teu sangue, no teu coração. Se essa igreja não serve, vai na outra. Se outra não serve, vai na outra. Se outra não serve, vai... Ah, mas o irmão muda muito de igreja, não interessa, não pode mudar de Deus. Muda por 1.000, 2.000, 50.000, porque você não tem nada com ninguém, teu negócio é com Cristo. E é nisso que o diabo vai te manietando, vai te amarrando, vai te prendendo, vai te esgoelando. E você vai se sufocando até que você desiste da tua fé. Em nome de Jesus Cristo, sai dessa vida agora, Satanás.
Sai com a sua família. Seja feliz. Passeia. Quer ir na praia? Vai na praia. Quer ir numa festa de família? Vai numa festa de família. Quer ir numa festa da empresa, dos amigos? Vai! Você é luz, luz serve para estar no meio das trevas. Você não precisa virar um bicho, se isolar dentro da tua casa. Eu fiz isso muitos anos da minha vida e quase destruí a minha vida e da minha família. Não faça isso. Seja feliz, se relacione com as pessoas. Não tem prisão nenhuma contra a tua vida. Você é livre em Jesus Cristo. Você é livre no Senhor. Essa é nossa missão. Esse é o nosso chamado para sermos livres. Quando eu criei a CL, agora os irmãos mudaram de nome, era Assembleia Cristã Livre. Já não é mais. Então eu estou aqui na live dando glória a Deus. Livre no Senhor Jesus. Ninguém me cala, porque agora estou eu, Deus e vocês aí do outro lado. E nós vamos continuar. Quantos valentes? Tem 300 valentes de Gideão aí para combater contra o inimigo? Abre a tua boca e dá o teu melhor glória, porque as amarras, as correntes, as prisões que tinham contra a tua vida, tá caindo agora no nome de Jesus. Enquanto outros meneia, levanta o beiço, diz que meneia a cabeça, te acusa, nós estamos aqui dando glória a Deus. Vai latino aí, Satanás, porque a igreja está dando glória a Deus. Ninguém viu o teu tombo, ninguém viu a tua dor, ninguém viu quando você estava chorando, você nunca vai achar ninguém. Marca 2 eventos na tua casa, um para encher uma laje e outro para fazer um churrasco. Você vai ver qual vai ter mais gente. Marca uma oração na tua casa e um baile, e você vai ver qual vai ter mais gente. Chama a pessoa para tomar Santa Ceia e depois chama para ir no boteco tomar uma, você vai ver quem vai mais com você. Sempre vai ser assim. Cadê o ombro para você chorar? Cadê o ombro para ajudar você a carregar a sua cruz? Não aparece. Mas o Senhor te diz, eis-me aqui, meu servo. Eu não estou aqui, eu sempre estive aqui e estarei para toda a eternidade. Agora junto com você. E logo te diz o Senhor, na volta do meu filho, tu estarás junto a mim na minha casa. Deus ama tanto a nossa alma que quer levar nós para morar com Ele. Ele disse, porque onde eu estiver, quero que estejais vós também. E é isso que essa palavra vem trazer para todos nós. Essa luz, essa esperança, essa porta aberta na tua vida dizendo você é livre em Jesus Cristo. Não se cale. A religião está matando mais do que o inferno. Mas hoje o Senhor está mandando essa palavra e está dizendo, eu te liberto do demônio, te liberto da religião, te liberto da religiosidade e troco tudo isso pela fé. Quem aceita aí diz, eu aceito. Dá um glória a Deus aí para o teu Senhor. Essa é a nossa missão. Foi para isso que Deus nos chamou. Não é para ficar aprisionado, como um cão que corre atrás do próprio rabo. Aprisionado em conceito, aprisionado em doutrina humana, aprisionado em doutrina de homem, aprisionado em costume de homem. Porventura algum de nós é louco? Nós não sabemos o que devemos e o que não devemos fazer? Você precisa de um fiscal para estar vigiando a sua vida, para dizer faz isso, faz aquilo. Você não tem juízo, você não sabe o que você faz? E hoje o Senhor está libertando você. Vai na igreja? Vai. Congregue em alguma igreja? Congregue. Mas sirva a Deus. E o dia que não servir, vai para outra. Você é livre. Ah, eu não posso sair, porque senão eu não vou estar debaixo da bênção do meu pastor. Que não esteja. Esteja debaixo da bênção de Jesus Cristo. Que poder tem um homem para te dizer vai, vai, não vai, você pode, você não pode? Quem é o homem? Maldito homem que confia em outro homem, irmãos. Gideão, para de se esconder. Para de se esconder. Porque disseram que você não pode. É igual os olhinhos de unção que eu estou mandando para a Irmandade. É para isso, para mostrar para vocês que você pode tanto quanto qualquer outra pessoa. Por que tem como o Rodrigo aí te ungir? Pega o olhinho, unge, cura e seja curado em nome de Jesus. Eu engulo a Bíblia se Deus não fizer obra na tua vida. Porque é o mesmo Deus. Quem conhece mais a tua causa? Eu que vou aí orar por você ou você que está sentindo a dor? Lembra que a gente falou? Qual dor que dói mais? É a minha, meu irmão, é que eu estou sentindo. Você consegue compreender isso?
Você consegue se libertar de uma vez por todas disso? Porque o problema não é Deus não te libertar, é você não querer ser liberto. É você não querer sair, é você não querer continuar a tua vida. Você não querer continuar o propósito de Deus na tua vida. Você dizer, Deus está falando que eu posso, Deus está falando que é comigo, mas eu não consigo. Então você está fazendo Deus pequenininho. Aí, mas o pastor fala que o pastor fala, deixa a chave do teu carro aqui, vai embora de a pé, você deixa. Você confia mais no homem do que em Deus. Seja liberto em nome de Jesus. Nem pastor, nem ancião, nem capeta, nem ninguém. Tua vida pertence ao Senhor Jesus. Gideão, o Senhor disse que seria com ele. Não foi o rei, não foi o chefe, não foi o capitão, foi o Senhor. Eu serei contigo. E é o Senhor que fala com a igreja, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo, diz o Senhor. Então a Irmandade não se apega às lives do Bom Rodrigo, a Irmandade não se apega a homem nenhum, a Irmandade se apega a Deus. E essa era uma luta constante, porque eu dizia para a Irmandade nos cultos, no tempo da outra igreja, quer vir na igreja, vem, não quer vir na igreja, assiste a live da sua casa e tá tudo bem. Não, tem que vir na igreja. Tem que vir por quê, irmão? Tem que ir a Cristo. Ou uns querem que venha na igreja para ser palco, para ser amigo de torcida, para aplaudir ele pregar, outros querem vir na igreja por outros motivos, outros querem vir pelo poder. Quero que a igreja esteja cheia pelo poder, esteja em Cristo. Crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa também. Tem alguém que é contra essa palavra? Tem algum demônio que pode se levantar contra essa palavra e dizer isso é mentira, isso não é de Deus? Cala-te, Satanás, em nome de Jesus Cristo, porque a palavra vem para libertar a igreja. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem aceita essa palavra, irmão? E hoje dá uma bica no inferno e fala, para trás de mim, Satanás. Eu não tenho nada com demônio. O meu negócio é com o Senhor Jesus. E eu vou servir a Deus conforme o Senhor me pôs no meu coração. Não, vem aqui, irmão, que eu vou te ensinar aqui, ó. É o seguinte, eu vou te ensinar porque Deus me revela. A Bíblia é igual, eu sei ler igual a você, nós somos inteligentes tanto quanto um ao outro, mas Deus mostrou para mim como você tem que servir a Deus. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? Deus mostrou para mim como que tem que ser a sua vida espiritual. Irmão, eu sinto muito. Que Deus é esse? Para quem que vai falar da minha vida pro outro? Fala para mim, fala comigo. Eu não estou aqui, Senhor. Irmão, tá aqui o teu manual. Você não precisa de explicação de homem. Prostra o teu joelho, busca o Senhor, e o Senhor te diz, aquele que me pedir sabedoria, eu o darei deliberadamente. De balde. Pede que Deus dá. Salomão pediu, Deus deu. Pede que Deus te dá. E tudo o que você precisa tem no Senhor. E aí então você não vai ser mais escravo como Gideão. Olha, irmão, eu não tinha ideia que Deus ia mandar essa palavra. Mas Deus está mandando glória a Deus. Está sendo pregado em nome de Jesus para a salvação da igreja. Leva essa palavra no teu coração. Leva esse conselho de Deus na tua alma, na tua vida. E segue os teus caminhos em paz. Porque o Senhor está te libertando hoje completamente. E nada mais vai ficar no caminho entre você e o teu Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. Amém.